Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha. Está começando mais um Investimento em Pauta. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber novamente hoje João Carlos Zani, diretor do Bradesco Banco de Investimento. Zani é responsável pelos produtos renda fixa local e internacional, operações estruturadas e Project Finance do BBI, Banco de Investimento. Ingressou no Bradesco em 1989. Participou ativamente da privatização do setor siderúrgico brasileiro e no exercício de 2000 da emissão de BDRs da Telefônica e distribuição secundária de ações da Petrobras, essa marcada pelo pioneirismo na utilização dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Liderou a área de mercado de capitais, renda fixa e variável antes da criação do BBI, sendo responsável pela originação, estruturação e distribuição. Tendo ingressado como analista de investimento, apresenta larga experiência no mercado de capitais, sendo representante do Banco Bradesco na Comissão de Mercado de Capitais da Ambima e diversas subcomissões da mesma associação, contribuindo assim para o desenvolvimento do mercado. Profissional certificado pela Ambima para a venda a investidores qualificados CPA 20. Zani, obrigado novamente por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui com você, que é um momento de muito aprendizado para nós e para os internautas. Retomando a nossa última entrevista, onde você explicou de maneira bem didática sobre que tipo de empresa pode acessar o mercado, né? Eu acho que é importante para o internauta que está nos assistindo, o empresário, o estudante, o executivo, quais os parâmetros para uma emissão, tanto de renda fixa, renda variável. Em sala de aula, os alunos me perguntam muito isso. Olha, mas que tamanho tem que ter a empresa, quais os indicadores de faturamento, volume de vendas, para fazer uma colocação de ações, qual deve ser o valor mínimo de colocação, ou se for dívida. E são coisas que o livro-texto não responde. Eu queria aproveitar o teu conhecimento aqui para explicar para todos nós. Obrigado novamente pelo convite, professor. É um prazer estar aqui com você novamente. Aos internautas aí que buscam este conhecimento e procuram ter um pouquinho mais de tempo para ouvir os profissionais que já estão há uns bons anos aí nesse mercado. E o senhor lembrou bem com relação a esta parte didática em si sobre o mercado de capitais. Os livros eu acho que não trazem tão profundamente esse tipo de informação. Então, esse tipo de canal informativo às pessoas, aos internautas, hoje com uma mídia extensa, você consegue passar um pouquinho mais. Obviamente o tempo é curto, mas a gente procura passar objetivamente as coisas que acontecem. Essa pergunta que o senhor fez, ela vem bastante ao encontro do que nós que trabalhamos em instituições que atuam também em varejo, tem o banco comercial ligado a um banco de investimento, você tem muita demanda por diversos tipos de volumes e de transações. Dividindo também, para colocar bem claro aí para todos, os blocos tanto de renda variável quanto de renda fixa, esses valores eles mudam ao longo do tempo. Se nós voltarmos aí nos últimos 4, 5 anos, olhando o mercado de ações, quando você teve aí um número grande de IPOs, que é o Initial Public Offering, ou a abertura de capital das companhias, o primeiro lançamento, várias empresas fizeram emissões, por exemplo, no valor de 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões de reais. Isso, ao longo dos anos, logo, se a gente está falando há 4 anos atrás, 5 anos atrás, passado 2, 3 anos após isso, verificou-se que o mercado, por ser um mercado globalizado, grandes investidores, tiveram dificuldade para girar suas posições em ações. Então, o mercado identificou que este volume de 300 a 400 milhões de reais para uma operação inicial de emissão de ações não era suficiente para prover a liquidez no secundário, que são os papéis já sendo tradeados aí no mercado ou comprados e vendidos, né? O mercado, então, passou para um patamar superior do que esses 300 a 400 milhões de reais, visto algumas crises de liquidez que nós passamos nos 2 últimos anos, a crise imobiliária, vários investidores buscando essa liquidez, porque precisavam da liquidez nos seus fundos, e não encontravam naquele momento a liquidez desejada. Vou dar um exemplo. Um fundo querendo sair de uma posição, porque estava tendo um resgate de cota, precisava vender 10 milhões de dólares, que seja 20 e poucos milhões de reais à época. Ele demorou, sei lá, ele pode ter demorado 2 semanas para vender, porque ele não tinha liquidez. Qual era a alternativa dele? É o que a gente chama de queimar papel. Ele fala, vende a qualquer preço e sai do papel. Ele pode ter um pouquinho, pode ser mais rápido a sua liquidez, mas queimou, perdeu dinheiro.
Então, essa mudança de patamar, se você fala hoje, 2010, o que seria ideal ou o que seria recomendado a que uma empresa fosse a mercado de capitais? Eu colocaria entre 300 a 400 milhões de dólares para uma operação inicial. Se você vai fazer uma oferta de follow-on, uma oferta secundária de ações, emitindo novas ações, você pode reduzir um pouco isso. Você pode estar falando entre 200 a 250 milhões de dólares. Novamente, eu ressalto que esse mercado muda. Hoje é este patamar que a gente olha. E os volumes superiores é os que apresentam mais atratividade para os investidores entrarem nas transações. Por quê? Porque fomenta esse mercado secundário. Ele consegue entrar e sair a hora que ele deseja. Você faz uma oferta muito pequena, a tendência é de você colocar num bolsão, aí você deixar isso restrito a poucos investidores. Inviabiliza estas ofertas menores? Não inviabiliza, mas o empresário precisa ter consciência disso, que ele não vai ter tanta liquidez aí no mercado. E numa crise, o papel dele pode estar caindo e isso nem sempre é muito bom para a companhia. Né? Então, o outro parâmetro que se olha também, eu vou me estender um pouquinho aqui na pergunta, porque ela é muito interessante. Este volume inicial, seguindo os níveis de governança corporativa que a Bovespa coloca, nível 1, nível 2 e novo mercado, você já no nível 1, você tem que ter o comprometimento de, no mínimo, este volume representar 25% da sua empresa. Então, você tem que fazer a avaliação se este volume de 300, 350 milhões de dólares representam esses 25% da sua companhia. Esse já é o primeiro indicador com relação se você tem condição ou não. Se a sua empresa está avaliada em 600 milhões de dólares, um exemplo, você está vendendo 50% dessa empresa no mercado. Agora, por que você está fazendo isso? Muito provavelmente porque você vai crescer a sua empresa, ou vai adquirir, ou vai fazer um novo parque, ou está ampliando a sua planta, você vai trazer riqueza, por isso que você traz um novo acionista para a companhia. Então, são parâmetros que você olha. Primeiro, valor de companhia, valor desta emissão. Se você tem, não vamos pensar aqui que uma empresa pode vir a mercado para captar 20 milhões. Não é isso, a empresa não consegue abrir o seu capital hoje em bolsa com 20 milhões. Então, os parâmetros são superiores. Isso é só de equity. Na base de dívida, aí não. Acima de 100 milhões de reais, você consegue acessar o mercado pelos produtos de debêntures, notas promissórias, fundos de investimento creditório, CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários, ou FDICs. Esses seriam os produtos aí com valores de 100 milhões. Abaixo disso, vamos fazer 10 milhões de emissão de uma debênture. Não dá para fazer. E falando agora, para a empresa fica muito caro, né? Aproveitando do mercado de dívida, né? Você já deu um parâmetro, ou seja, o ticket mínimo aí deveria ser em torno de 100 milhões de reais. Hoje, quais são os prazos, os indexadores e as garantias que os investidores do outro lado, né, gostariam de ter na medida que eles vão adquirir esses títulos de dívida? Se você foca os bancos que estão intermediando essas transações, eles buscam, as suas áreas de distribuição buscam acessar clientes de médio prazo e clientes de longo prazo, que querem papéis mais longos ou papéis mais curtos. Os papéis mais curtos, que a gente chama, vão até 3 anos. E aí eles estão concentrados para os gestores de recursos, para os asset managers, que têm, obviamente, um problema de liquidez, porque os fundos têm liquidez diária, então eles não podem ficar num papel de 12 anos se não existe um mercado secundário, que isso é até um ponto importante depois se a gente puder abordar. Então eles focam mais um produto de até 3 anos, que dá para você dividir ou fazer uma gestão melhor do seu portfólio dentro do seu asset. Já os investidores ou gestores de fundos de pensão, previdência e seguros buscam papéis longos, então buscam papéis acima de 5 anos. Então você pode hoje ir a mercado entre 5 a 7 anos. Se você quer também diversificar um pouco, não deixando o pagamento final desse papel no 5º ano, 6º ou 7º ano, concentrando aí muito, forçando muito o seu caixa para um único pagamento, os títulos são muito flexíveis em termos de formatação deles. Você pode colocar uma amortização que seja semestral, se você estiver olhando um indexador em CDI, se você estiver olhando um indexador em índice de preço, você só pode fazer as amortizações anuais.
porque a correção desses indexadores são anuais. Então, esses produtos eles são mais de longo prazo, em índice de preço, focados para previdência, seguros e fundações. E produtos em asset manager são até 3 anos, focados muito em CDI. Me perguntam também, se o senhor me permite, com relação a, bom, se eu estou olhando o CDI, a indexação não, ou a remuneração desses papéis ficam mais concentrados em percentual do CDI ou um spread acima do CDI. Se você estiver olhando mais para 3 anos, o mercado opera em CDI+. Se você estiver trabalhando até 1 ano, você fala em X% do CDI. 105, 106, 107% do CDI. Então, os prazos hoje, ainda bem, eles conseguiram dilatar um pouco. Em momentos de crise, eles reduzem muito. Então, eles vão a 1 ano, 2 anos no máximo. Com a economia estável, a perspectiva de taxa de juro, você consegue ir alongando esses prazos.